Estão vendo? Sim. Deve aumentar o zoom. Todos os grupos aqui que nos antecederam falaram de maneira muito fácil, sem espinhos no caminho, certo? A gente já começa diferente, já estamos dizendo que há uma demora na fixação da tese. Então, o que a gente vai falar aqui, de certa forma, pode não convergir, né? Às vezes até mesmo com o propósito da questão de uniformizar. Então, começando aqui no sentido horário. Primeira solução, né, podemos assim dizer, seria... Tem mais algum aqui embaixo? Não, é isso mesmo. Não sobrestar, certo? Por que não sobrestar? Continuaria... perdão, o tema, vocês têm que saber do que a gente está tratando, né? Estamos antecipando aqui, desculpa. Tema 4. Sobrestamento de recurso de revista nos tribunais regionais em matéria afetada em incidente de recurso repetitivo. Então, inicialmente a gente verificou que há uma demora na fixação dessa tese. Então, para se evitar problemática maior, não sobrestar nos TRTs. Por quê? Para a gente fica complicado o sobrestamento, não precisa falar o que ele gera em cada um dos tribunais. Em havendo a fixação dessa tese, que ela ocorra de maneira célere, ok? Por favor. Em ocorrendo essa fixação, que a modulação se dê, caso tenha algum tipo de espécie de modulação, naquele próprio momento, e não ficar, como a gente verifica em muitos casos, a posterior em sede de embargo de declaração, que isso já retarda e pode inclusive modificar muita coisa quando vem então essa modulação. Paralelo a isso, teríamos a possibilidade lá de aplicação do CPC do julgamento parcial de mérito. Por quê? Diferentemente do que acontece no processo comum, geralmente no direito civil lá a gente tem um pedido único, em detrimento do que acontece aqui na Justiça do Trabalho, são Z pedidos, e apenas um desses pedidos estaria aí pendente dessa análise, e o processo ficaria paralisado integral, todos os seus pedidos em decorrência de uma única temática que estaria então aqui afetada. Então, julgamento parcial de mérito. Dentro desse julgamento parcial de mérito, a gente encontrou uma primeira etapa, que seria a regulamentação disso, né? Não me recordo aqui se lá na Instrução Normativa 39 de 2016 falava se isso podia, se aplicava ou se não aplicava o julgamento parcial de mérito. Parece que se aplica, mas aí teríamos que, por exemplo, implementar isso na classe de segundo grau do PJE. Os colegas aqui que atuam nas classes do PJE dizem que não existe essa classe no segundo grau, teria apenas no primeiro. Então, julgamento parcial de mérito, e no caso de ainda entender-se pelo sobrestamento, que esse sobrestamento, principalmente após o julgamento parcial de mérito, ocorra aqui no próprio TST. O TST vem, faz esse sobrestamento que iria afetar tão somente os processos que estão em trâmite aqui no TST. E então, quando ele vier a fixar, estabelecer essa tese, lá os processos que estariam tramitando normal iriam ser aplicados. E o que também poderia ser feito para ajudar isso seria a priorização do julgamento de temas com maior número de processos sobrestados. Então, aqui a gente não sabe o quantitativo de processos relativos a cada tema, então, como solução disso, o marcador no ERE com tema para registro no PJE e a verificação de painel de processo sobrestado para a priorização. Então, conseguiria dar uma amplitude maior ao que estaria almejando alcançar de número de processos. Seria mais ou menos isso que a gente problematizou.